não sei se você vai comer pizza e vai me chamar depois, mas é uma grande alegria, tá? Só dei dica. Deus use a tua vida. Amém. Assim, tudo que ele fala é verídico, existem algumas variações em detalhes, né? A história da área é verdadeira. Ela era muito pequenininha, ela chegou, eu acho que junto com a gente, naquela semana. E ela escolheu a gente. Então ela saía de onde tivesse e ia para o nosso quarto. Eu tenho a impressão, o Dário diz que não, mas eu tenho a impressão, porque ela era uma cachorrinha, era recém-nascida, né, bebezinha, e ela chorava muito à noite. Eu tenho a impressão de, mesmo no escuro, deitado na cama, ver alguém abrindo a porta e empurrando a área para dentro. É impressão minha, eu não posso garantir que isso é verdade. O fato é que a área hoje, ela me considera mais do que o Dário. Ela morde o Dário, ela não é tão... Comigo, não. Eu chego lá, não importa o tempo que eu passe fora. Mas eu não vim aqui para falar da área. É recíproca essa amizade, esse respeito e essa admiração também pela família do Dário. Por motivo de respeito e de reciprocidade, eu não ia elogiá-lo, mas já que ele me elogiou, isso é recíproco. E essa família tem sido referência para a gente, porque, como disse o Eliakim, é difícil a gente identificar o lar, né, quando somos missionários. E eles nos acolheram, essa igreja tem nos pastoreado, tem sido uma igreja, tem sido um porto seguro para a nossa família. Então, sempre que precisar, independentemente de comprar passagem ou não, se eu tiver de passagem por aqui, é só chamar, só avisar que eu estou por aqui. Então, eu louvo a Deus por isso. Oh, aí fica fácil, né? Fica fácil. Muito obrigado, meu irmão. Cabe. Certinho, aqui, ó. Ó, isso, obrigado. Água com gás da Viena. Muito obrigado, minha irmã. Pessoal aí tá de parabéns. E a cajuína que precisa. Eu estou achando que isso é suborno, mas tudo bem. O texto de hoje fala sobre isso. Mas eu não posso perder a oportunidade. Na próxima, traz gelo e limão. Brincadeira mesmo. Eu trago boas notícias. Estou vindo lá do acampamento. Eu vim para a temporada. Vocês sabem que Diego assumiu Palavra da Vida aqui no Piauí. Então agora ele manda, ele é o chefe. Ele nos requisitou para trabalhar na parte de logística, compra, manutenção e ficar suprindo o que ele precisar lá. E a gente veio. Eu estou com o Ive, que sempre que eu venho para cá, o pessoal vem me cumprimentar, eu acho que vai me abraçar, vem me cumprimentar, fala, e a irmã Ive? Ela veio hoje, então está ali. Sei que no final do culto ninguém nem vai me procurar, todos vão lá, ela está ali no mesmo cantinho de sempre. Estou também com a Isa, que eu não sei onde está por aí. Estou com o Elinho é companheiro aí também de longa data. É de uma família que é mantenedora da nossa família desde a época de seminário. A gente estava fazendo os cálculos, nos conhecemos há 40 anos, e há 40 anos eles estão aí nos acompanhando no ministério. E ele vai ser preletor da semana lá dos pré-adolescentes. E estamos também com o Cauã, que é namorado da Isabela, ele está em algum lugar. E como essa é a nossa igreja, vocês estão autorizados a poder fazer uma sabatina. Final do culto, os irmãos aí que guardam ali os carros, os irmãos que malham. Ricardo, você pode puxar a fila? Pode pressionar o cara, pode. Ele já sabe que para casar, ele está namorando com a Isa. Os planos são para que se casem ano que vem. Mas ele já sabe que ele tem que passar pelo crivo de todos, da família, da igreja, dos pastores. Então, vocês podem pegar o cabra no final do culto. Levanta a mão aí para o pessoal te ver. Ali, ó, está ali no canto, não deixa escapar, não. Ele tem que passar pela sabatina para poder continuar o namoro e casar com Isabela. E nós estamos aqui também, além de estar na temporada, né, de ajudar na temporada, com essa missão de expor um salmo. E aí o Dário falou assim, rapaz, eu queria trabalhar um salmo, que você trabalhasse um salmo, e a gente vai dar uma pausa em Hebreus, né? E aí,
por soberania de Deus, eu escolhi o Salmo 15. E creiam em mim, eu tentei de tudo que é jeito mudar de salmo, mas esse salmo ficou me perseguindo. E eu resolvi trabalhar esse salmo. Vocês podem abrir aí Salmo 15. Ele é curto e a gente vai trabalhar algumas implicações e aplicações bem curiosas desse salmo. Mas aí, a primeira parte eu cumpri do acordo com Dário. Vamos pregar um salmo e dar uma pausa em Hebreus. Só que ao estudar esse salmo, eu descobri que esse salmo faz uma pergunta que é respondida só em Hebreus. Então Deus quer alguma coisa com vocês aí com Hebreus. Eu não sei o que é, mas Deus quer que vocês prestem muita atenção em Hebreus. E eu creio que Ele vem fazendo muitas obras, aí vem transformando muitos corações através das pregações em Hebreus. Então eu peço que você, nessa primeira parte, preste bastante atenção na questão da estrutura do Salmo, das lições do Salmo, e depois você fique muito atento à mudança que a gente vai fazer para mostrar como Hebreus se relaciona com esse Salmo. Talvez na leitura aqui do Salmo, alguns que vêm acompanhando Hebreus e que já estão bem acostumados com a carta aos Hebreus, já possa perceber algumas pontes, algumas conexões, tá certo? Eu vou ler o Salmo, a gente vai orar mais uma vez, eu vou fazer algumas considerações iniciais do Salmo, e depois eu vou trabalhar essa conexão com Hebreus, e no final, para variar, nós vamos fazer algumas implicações e aplicações, e tentar sair daqui com alguns planos de ação para a nossa semana. Vamos ler Salmo 15. Acompanhe na sua versão. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, jamais ou nunca, na minha versão, será abalado. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor, usando o teu servo Davi, nos deixou esse salmo. Sabemos que ele não é um texto solto, ele tem conexões tanto no Antigo Testamento, ele tem um propósito, ele tem uma finalidade. E hoje, ó Deus, nós te pedimos que teu Espírito nos ajude a entender a conexão com o Novo Testamento e com o Evangelho. E como esse salmo nos coloca contra a parede. Nós que somos crentes, por causa da nossa conduta, e os que são descrentes. Eu não sei se aqui existe algum, num grupo tão grande aqui é possível, ou pessoas que têm dúvida quanto à salvação, também são colocados contra a parede. Se nós, crentes, pela conduta, esses descrentes, pela condição. E eu te peço que o Senhor nos ajude, a nós que somos crentes, iluminados pelo Espírito, entendermos esse texto, e aos que ainda não entregaram a vida ao Senhor, sejam convencidos do pecado, da justiça, do juízo, e possam sair daqui essa noite convictos da salvação. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não tive tempo nem de participar da reunião com os pastores, nem de passar todo o material antecipadamente para o pessoal da mídia. Então, o que eu combinei com eles é que nós vamos deixar fixo aqui um slide, não estranho, não é porque eles não estão passando enquanto eu falo. E eu vou usar os slides somente no final para a gente fazer um resumo e tentar fixar. Porque como a gente tem uma conexão de um texto do Antigo para o Novo,
depois de toda a explicação, eu vou fazer um resuminho para, pelo menos, os homens conseguirem entender. As mulheres vão pegar de primeira, mas eu sei que os homens demoram um pouco para entender as coisas, experiência própria. Aí eu vou fazer um resuminho com os slides para a gente poder sair daqui entendendo melhor esse texto, tá bom? Vocês perceberam aqui que o Salmo, na sua estrutura, é bem simples, né? Ele começa fazendo uma pergunta, depois ele tem pelo menos 11 itens ou 11 requisitos ou pré-requisitos da pessoa que quer morar na casa do Senhor, da pessoa que mora na casa do Senhor. E depois ele tem uma afirmação, ou uma promessa. Essa pessoa nunca será abalada. Então ele é dividido assim. Uma pergunta, que é um paralelismo, né? Sinônimo, por sinal, capítulo 15, versículo 1, né? O Salmo 15, versículo 1. Senhor, quem habitará no teu santuário? E ele repete, isso é um paralelismo. A segunda linha repete a primeira, com termos diferentes, mas o significado é o mesmo. Quem poderá morar no teu santo monte? Essa é a pergunta feita pelo salmista. A partir do versículo 2, ele vai dar algumas características de quem é essa pessoa, que tem condição de habitar no santuário, que pode morar no santo monte. E isso vai do 2 até o 5, parte A. Porque aí o 5, parte B, a última parte do 5, nós temos a afirmação ou a promessa. Quem assim procede, quem cumpre todos esses 11 pré-requisitos aqui, nunca será abalado. Então a estrutura do Salmo é fácil. O grande problema aqui é que esse Salmo, constantemente e normalmente, é pregado não de forma errada, mas com implicações e aplicações que nos levam a concluir, ou chega perto de aplicações que nos levam a concluir que para morar com Deus ou para nos aproximarmos de Deus, nós temos que fazer algumas coisas e cumprir algumas regras. Numa leitura normal do Salmo, eu já vi muita gente pregando esse Salmo dessa forma, e não é a forma correta desse Salmo ser pregado, nós leríamos assim: quem é que pode estar perto do Senhor? Porque habitar no santuário, ou estar no seu santo monte, é uma linguagem do Antigo Testamento, que, contextualizada hoje, seria: quem é que pode estar com o Senhor? Quem é que pode estar perto do Senhor? Quem é que pode morar na casa do Senhor? Quem é que pode ser hóspede permanente do Senhor? Essa é a pergunta. E normalmente, quem prega esse Salmo, eu já vi várias vezes, e desde criança eu ouço pessoas pregando esse Salmo, nós colocamos uma listinha de práticas ou regras ou pré-requisitos do que nós devemos fazer para preencher essa vaga. Então seria assim: quem é que pode? Para que eu possa morar com o Senhor, para que eu possa ter comunhão com Deus, eu tenho que ser íntegro na minha conduta, eu tenho que praticar o que é justo, eu tenho que ter no meu coração sempre falar a verdade, não usar a língua para difamar ninguém, não lançar calúnia. Ou seja, se eu conseguir fazer tudo isso, eu nunca serei abalado. Vocês percebem o perigo aqui? Parece que é uma listinha que, se cumprida, garante que eu vou me aproximar e ter comunhão com Deus. Isso é perigoso. Porque isso aqui nada mais é do que a famosa salvação por obras. Quer dizer que se eu fizer tudo isso, Deus me aceita como hóspede permanente. E se eu não conseguir fazer tudo isso? É aqui que está o problema. Quem consegue fazer tudo isso? Aí nós estaríamos todos, como diria os mais antigos, fritos em pouca banha. Estaríamos todos fora da casa do Senhor. Porque se você disser que consegue ser totalmente íntegro em sua conduta e praticar sempre o que é justo, não só na prática, não só visivelmente, mas também de coração, porque ele diz
de coração falar sempre a verdade, se você diz que você sempre usa a língua não para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, que você nunca lançou ou não lança calúnia contra o seu próximo, eu vou explicar o que significa esse termo, que você rejeita sempre quem não presta e só se aproxima de quem teme o Senhor, que você mantém a sua palavra mesmo quando você vai sair prejudicado, que você não empresta o seu dinheiro visando o lucro, nem aceita suborno contra o inocente, talvez isso aqui eu possa concluir, eu nem tenho dinheiro para emprestar. Quem assim procede estará com o Senhor. Me parece que essa forma de ler o Salmo, e eu tenho convicção disso, é uma forma perigosa e errada. Esse Salmo não foi escrito para mostrar isso. O Salmo 15, escrito aqui por Davi, ele é um salmo litúrgico, ele é um salmo de iniciação de culto, ele era um salmo que era cantado normalmente quando o povo se reunia para cultuar ao Senhor. E o que ele quer mostrar aqui não é que nós conseguimos cumprir regrinhas e com isso nós impressionamos a Deus e Ele nos chama para morar e sermos hóspedes dEle permanentemente. Longe disso. Por quê? Por 2 motivos. Porque isso aqui é uma parte pequena de regras éticas, regras de comunhão com o povo da aliança, regras aqui até financeiras, regras de convívio, que refletem o que estava na lei. Os leitores originais de Salmo são aqueles israelitas que deveriam cumprir a lei. Só que a gente já sabe, lendo o Antigo Testamento, que a lei não salva e que ninguém consegue, através da prática da lei, primeiro que ninguém consegue praticar toda a lei. É impossível. A lei, ela tem uma função, mostrar que somos incapazes, mostrar que somos pecadores. Se você quiser ler algo diferente, não só em Levítico, não só no Antigo Testamento, quiser ler uma história que ilustra isso, leia um livro que é simples, você lê aí numa sentada, numa tarde, chamado O Peregrino. Leia esse livro, O Peregrino, você pode comprar na livraria aí, ele já é de domínio público, você pode baixar da internet. E lá ele vai evidenciar que a lei, ela aponta o nosso pecado, mas ela não nos salva. O Antigo Testamento todo vai mostrar isso. Você percebe Hebreus? Percebe Hebreus? A lei não salva. Então ninguém conseguiria praticar isso, se essa fosse a leitura correta do Salmo. Ele não foi escrito para isso. Então se você já pregou esse Salmo desse jeito, se você já ficou com medo desse Salmo falando, será que eu sou salvo? Porque eu não consigo praticar tudo isso. Calma. Há esperança para a sua vida, há graça para a sua vida nessa noite. O Salmo não foi escrito para isso. Ele foi escrito aqui para mostrar que esse povo de Deus, aqui do Antigo Testamento, que queria se aproximar do Senhor, não tinha essa condição de forma automática. Nem os sacrifícios poderiam simplesmente aproximar o povo de Deus. Se não fosse a fé, e se não fosse a ação de Deus através desses sacrifícios, e a ação de Deus no coração dessas pessoas para poder mudá-las. Mas é uma concessão aqui baseada na identidade, na integridade do adorador. Me parece que esse salmo, ele faz essa perguntinha aqui no final. Afinal de contas, quem é que consegue cumprir todos esses pré-requisitos? Isso me assustou quando eu estava estudando esse salmo. Eu nunca preguei esse salmo. Isso me assustou, porque eu falei, puxa, eu cresci me assustando com esse salmo e falando, ele me confronta, ele me confronta, ele me confronta. Mas no fundo, ele me confrontava mais por me deixar com medo. E aí eu falei, mas eu não creio em perda de salvação. Então me parece que esse salmo ele fala muito mais sobre características de quem já é hóspede permanente do Senhor. E o que faz com que essa pessoa tenha essa condição, do que uma listinha de, se eu fizer, Deus me aceita. Percebe a diferença? Me parece que está apontando o seguinte, é o inverso. Quem já é hóspede do Senhor tem que responder essa pergunta. Se você já é, por que você não vive esse padrão? Aí leva ao segundo grupo que nós oramos no início.
Se você não é crente, você não consegue cumprir tudo isso e você não é hóspede. Vocês percebem um pouco de Efésios aqui? Esse é um dos motivos de eu achar que Paulo é o autor dos Hebreus, mas a gente não briga por isso. Porque Efésios, capítulo 2, vai mostrar o quê? A condição do homem sem Deus, mortos, sem condição alguma. Como é que uma pessoa morta, uma pessoa sem condição alguma, totalmente afastada de Deus, consegue cumprir isso aqui? Fica fácil, o descrente não consegue cumprir isso aqui. O descrente não tem condição. Mas se eu sou hóspede do Senhor, em algum momento eu entrei na casa do Senhor permanentemente. Como é que eu me torno hóspede da casa do Senhor? Como é que eu me torno filho de Deus, que eu vou morar na habitação do Senhor? Se eu era descrente e não tinha condição, como é que eu cumpri isso aqui para me tornar crente? Não tem condição. É por isso que Efésios continua mostrando a obra de Cristo na vida da pessoa. Alguém consegue cumprir isso? Hebreus. Só tem uma pessoa que consegue cumprir tudo isso. Hebreus. Só Jesus. É simples, então, quando a gente vai olhar agora as implicações e aplicações, quando a gente percebe que ele está mostrando aqui dois grupos. O descrente não tem condição alguma, cumprindo uma listinha, de chegar à casa do Senhor. E o crente só chegou porque alguém levou ele para lá. Alguém cumpriu e disse, eu cumpri e eu te levo na minha conta. Eu vou imputar a você a condição de entrar. Você percebe? Jesus, ele consegue cumprir tudo isso. Hebreus vai mostrar isso, a gente vai ver essa conexão. E aí Jesus fala, bom, agora não mais você, mas eu vivo em você. Eu digo, não mais Cristo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele diz, olha, eu vou imputar em você a justiça. Agora você tem condição de cumprir. Então, se para o descrente ele precisa de Cristo para poder ter condição de cumprir isso e se tornar habitante da casa do Senhor, para o crente, a gente chega em Efésios capítulo 4. Vocês lembram como começa Efésios capítulo 4? Alguém lembra? Rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que vocês vivam de acordo com o chamado de vocês. Olha só, se eu chamei vocês e se eu trouxe vocês para minha casa, agora vivam isso. Para o crente, isso aqui é uma listinha de santificação. Nós temos condição de praticar isso. E nós devemos ter isso como nosso propósito de vida. Esse é o meu alvo. Isso não é minha listinha de ticar para saber se eu sou salvo. Por ser salvo, eu tenho condição de buscar esse padrão na minha vida. Essa é a questão. Eu tenho condição, por causa de Cristo, de viver esse padrão. Então vocês percebem que a estrutura aqui do Salmo não é tão complicada, a conexão não é tão complicada. É uma pergunta, um questionamento sobre a permanência e status de hóspede no santuário, uma resposta geral, uma síntese aqui, baseada na verdade, integridade. Ele vai falar aquele que é íntegro e tudo mais, a gente vai ver esse termo já já. Os desdobramentos, uma listinha de coisas que nós crentes temos condição de praticar, justamente porque nós somos crentes. A questão é, nós de fato temos essa condição? Se somos crentes, nós temos que buscar isso. A questão é, somos crentes? Eu tenho convicção da minha salvação. Por isso que eu disse que isso aí é uma avaliação pessoal. Talvez tenhamos pessoas aqui que têm dúvida da salvação, e talvez tenhamos pessoas aqui que não são salvas. Quem é salvo tem que olhar para esse salmo não com medo. Você nunca sairá da casa do Senhor. Mas você vai poder perder comunhão. Minha filha está na minha casa, é minha filha, ela não vai sair da minha casa, eu quero segurar, tem alguém tentando tirar ela da minha casa. Ele veio com aquele papo mole, por onde quer que tu fores, irei eu também. E onde quer que pousares, pousarei também. O seu Deus será meu Deus, o teu povo será meu povo. Eu falei, não, isso eu já vi no Antigo Testamento. Tu vai trabalhar para mim, camarada. Tu vai provar que é digno. Tu vai ter que levantar o martelo do Thor. Quando for digno. De vez em quando minha filha está em casa, eu quero que ela continue em casa. Eu queria que ela não casasse, ficasse em casa, da casa do papai o tempo todo. Há ali uma quebra de relacionamento. Ela não deixa de ser minha filha.
A casa é a casa do papai, a casa da mamãe. Ela não deixa de ter uma casa. Mas a comunhão foi quebrada, ela vai para o quarto. Ela fica brava, ou eu fico bravo, e essa comunhão vai ter que ser refeita. Essa lista aqui é uma lista para crentes de santificação e de alvo de vida, porque nós temos condição de buscar esse padrão. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que vocês vivam de acordo com a vocação que vocês são chamados. Vocês já são preparados para. Então, um crente que não busca viver esse padrão e que acha que não consegue, tem que rever sua crentice. Ou ele é muito sem vergonha, dizendo, eu quero viver a vida de pecado, e talvez nem seja crente, porque um crente que tem essa atitude, está falando da boca para fora. Agora, nós temos dificuldades, o Dário até orou por isso no início. Temos. É por isso que, mais uma vez, Hebreus tem que ser lançado aqui na conta. Nós temos um sumo sacerdote que conhece nossas fraquezas e que tem condição de nos limpar e de nos perdoar e de nos representar. Então, vocês percebem, gente? Tentamos fugir de Hebreus, mas o Salmo nos levou aqui para Hebreus. A promessa final é a demonstração da graça de Deus, uma garantia de estabilidade permanente, já hoje, mas também voltando os olhos para o futuro. Eu estou deixando um PDF aí com o pastor Dário, ele pode passar para vocês, são 6 páginas de uma parte mais técnica, uma exegese de termos, eu não vou gastar tempo com isso aqui, mas vocês depois podem pegar, os que quiserem se aprofundar, podem ler. Pelo menos, por consideração, eu gastei bastante tempo fazendo, aí você lê lá, fala, Josué, eu li, legal, bom. Mas eu acho que vai ser enriquecedor para você estudar um pouco mais a fundo, como, por exemplo, o conceito aqui inicial de quem habitará no santuário, quem poderá morar no teu santo monte, aquele que é íntegro. Que palavra é essa? Essa palavra que aparece aqui no hebraico, ela nos leva a ter uma ideia de algo que é completo, que é sadio, que é irrepreensível. Como no Novo Testamento, não é algo que é plenamente perfeito, porque nós estamos em processo de construção de santificação. É mais ou menos viver sem uma falha evidente ou uma grande transgressão, como aparece no Salmo 19:13. Me afasta, Senhor, das grandes transgressões. Sabe aquela pessoa que peca por atacado, peca por varejo e não está nem aí, e não existe graduação de pecado? É até temeroso, né, considerar uma pessoa dessa como crente, mas tem crentes que, às vezes, pecam, e pecam feio. O camarada aqui, que vive esse padrão do Tamim, ele vai, como o pastor Dário constantemente diz, ter nojo do pecado, ele vai buscar se afastar de transgressões. É o alvo de vida de uma pessoa piedosa, é uma pessoa que quer cada dia mais ser parecida com Cristo, é aquela pessoa que quer honrar o seu dono, o seu hospedeiro. Não sei se você já teve experiência de ficar hospedado na casa de um estranho. Você fica assim, né, com medo do que mexer. Quando você está na casa de alguém que você ama, alguém que você considera, você se preocupa em ser, mas não agora com medo de quebrar alguma coisa, mas de manter o padrão da casa, manter a agenda e não frustrar quem está te hospedando. Você honra isso. Eu cuidava da cachorrinha do Dário para ele. Honrava, ele estava me hospedando. Eu procurava lavar a louça no lugar dele à noite. Eu procurava ajudá-lo em alguma coisa, mas eu estava muito doente. Eu fiquei frustrado porque ele que me ajudou mais do que eu ajudei ele. Mas eu honro, a gente quer honrar a pessoa que está nos hospedando. A ideia aqui é de não querer frustrar o nosso dono e o nosso hospedeiro. Tem um teólogo, Kirkpatrick, do passado, aí, que escreve coisas muito boas acerca desse salmo. Ele coloca aqui 3 características dessa palavra. É ter propósito, eu não vou me vender a pecados, porque meu propósito, meu alvo de vida é ser santo. Não ter manchas evidentes, isso é ser irrepreensível no Novo Testamento. É inclusive uma característica de quem é pastor, quem é líder. Não é a pessoa que não erra, não peca. Aí não teríamos pastor nenhum, líder nenhum. É de quem é irrepreensível. Pecou, corrige, para não ter mancha, não ter nenhuma ponta solta para as pessoas puxarem e falarem, olha lá, tá vendo, te peguei.
E uma sinceridade moral no trato humano. Isso se traduz na comunhão para com os santos e com os de fora. Um testemunho para com os de fora. Outra palavra que ele destaca aqui é aquele que busca a prática da justiça. E quando ele coloca isso, ele está falando de uma conduta que não é somente externa para cumprimento da lei. Tanto que ele coloca assim: pratica o que é justo, que de coração. Ele emenda aqui a ideia de que não é só para os outros verem, é de coração, vem de dentro. É uma verdade que vem do íntimo. O Salmo 51 mostra bastante isso, né? Isso aqui diferenciava o cidadão que tinha que se aproximar lá do tabernáculo no passado para cultuar a Deus, e aquele que não tinha condição de chegar diante do Senhor para cultuar, ou por causa da oferta. Inclusive, dentro do tabernáculo, só o perfeito, ou aquele que tinha que buscar uma perfeição ritual ali para poder entrar no Santo dos Santos. Não era para qualquer um. Então, essa ideia aqui, Deus conhece o nosso coração e Deus sabe quem está sendo sincero ou não. Não adianta querer impressionar pessoas. Deus nos conhece. Do 3 ao 5, ele vai falar aqui de algumas dimensões ou algumas características ético-sociais, né? Calúnia, usura. Espiritualidade do Salmo 15 aqui é muito social. A comunhão com Deus é validada pelo tratamento dispensado ao próximo. Eu falar que amo a Deus e tratar pessoas com calúnia, com usura e sem integridade, que raio de amor é esse a Deus? Eu amo a Deus quando eu demonstro, olha a conexão com o Novo Testamento, o amor ao próximo. Deus conhece, Deus sabe. É engraçado que estava pensando na viagem para cá sobre uma implicação pessoal desse salmo. Nós damos aula e nós ensinamos nossas crianças que Deus ele está em todo lugar. E que Deus está conosco em todo o tempo. E tudo que você faz, tudo que você diz, Deus conhece. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. Tem até a musiquinha, né? Vocês acreditam nisso? Que você está com Jesus Cristo 100% do seu tempo? Amém? Ele está com você 100% do seu tempo? Amém? Olha que absurdo que eu vou falar. Quando você vai praticar um pecado, e é um pecado oculto que você vai esconder de todos, seja interno, seja externo. Seja interno porque pode ser um pensamento, pode ser alguma coisa no teu coração. Externo que você quer fazer alguma coisa errada longe de todo mundo. Porque você sabe que é errado. Se você sabe que é errado, quer fazer longe de todo mundo. Já parou para pensar que tu está junto com Jesus Cristo naquele momento em que você está cometendo o pecado? Jesus está ali contigo. Pode ser qualquer pecado. Vamos pensar os extremos. Pode ser na área moral, pode ser na área financeira. Pode ser na área de disciplina pessoal. Qualquer pecado que você vier a cometer, Jesus está contigo. Ele não está cometendo o pecado. Mas você, não tem como você desvincular e falar assim, Jesus, agora eu vou pecar, o Senhor aguarda aqui 5 minutos, eu peco, a gente volta e tem novamente nossa união. Não tem como. Tem uma condição para você pecar à vontade, Jesus não está presente, não está contigo, você não ser crente. Mas se você é crente, como eu sou, eu fico assustado com isso. Porque quer dizer que só eu aqui que peco, às vezes, deliberadamente. Vocês não. Todos vocês só pecam no susto. Ai, desculpa, foi pecado. Me perdoa. Não, nós pecamos. E é interessante quando a gente vê isso, porque de volta aqui ao Salmo, eu não passo no crivo. Quer dizer, eu não estou na casa do Senhor, eu vou ser abalado? Não. Isso quer dizer que eu tenho que ficar muito esperto, eu tenho que tomar muito cuidado e pensar nisso. É mais uma cerca que eu levanto na minha vida quando eu pensar em pecar. Jesus está comigo ali. Eu estou arrastando o Senhor para aquele local, ou para aquele local interno ou externo que eu quero cometer meu pecado. Isso é algo absurdo, né? Por isso que eu falei para vocês. Eu ia falar algo absurdo. Eu estava pensando nisso, mas não sei se é tão absurdo assim, porque é uma realidade, né?
Além disso, dessa questão de calúnia, usura, integridade, nós temos também a questão da língua aqui. Parece que é um menu de itens de aconselhamento bíblico do dia a dia da IBG. Temos que tratar pessoas que estão lidando com mentira, pessoas que estão lidando com usura ou só pensam em dinheiro, outros que estão lidando com questões éticas de integridade, outros com o uso da língua. Ele diz, não apenas evitar a mentira, mas não se deleitar em tirar proveito do infortúnio do alheio, que não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Se todo mundo pensasse nessas duas questões que eu falei agora. Eu estou com Cristo, Ele está comigo, então eu não vou fofocar. Eu não vou querer mal para o meu irmão. Eu não vou querer ter mais dinheiro do que tempo com o Senhor. Eu não vou... E pensa nas tuas listas. Eu estou pensando no geral, ou em algumas coisas presentes aqui no Salmo. E aí, Deus vai mostrar a conclusão disso, dizendo que se nós lutamos contra tudo isso, Ele vai nos tornar pessoas que nunca serão abalados. Ele aponta para o futuro? Sim, santificação completa. Mas é possível, no mínimo, lutar contra todos esses erros que nós podemos cometer em relação ao Salmo 15? Pelo menos lutar, sim. E Deus é glorificado com a intenção. Deus é glorificado quando nós tentamos, quando nós lutamos, quando nós nos debruçamos diante dEle. Deus vai dizer, esse é o ponto. Quando você chega diante dEle e fala, Senhor, não aguento mais, eu quero que o Senhor faça. E se derrama diante dEle. O último item que ele coloca aqui é bem interessante, eu só vou destacar esse, e o resto vocês vão lá para a parte técnica. A proibição da usura, o termo que ele usa aqui, é o mesmo para morder ou picar. Lá na Mesopotâmia, na época que esse salmo aqui foi escrito, o juro anual era de 50% de um valor emprestado, né? Ele está dizendo assim, eu não quero que você empreste para prejudicar seu irmão, é como se você estivesse picando ele, envenenando ele, que você quisesse que ele tivesse um fim como alguém que é picado por uma cobra. Essa é a ideia, a raiz aqui de usura. Quem empresta dinheiro a juros, quem tem usura, quem tem muita atração por dinheiro e trata as pessoas mal por causa disso e se aproveita das pessoas, é comparado aqui como uma cobra peçonhenta que está picando a pessoa, querendo que a pessoa morra. É pesado isso. E ele vai falar ainda sobre finanças, essa ideia de suborno, né? Aquele que não aceita dinheiro indevido. Também era proibido nos tribunais e a palavra também proíbe isso. Então, irmãos, se vocês perceberem, o Salmo 15 faz uma pergunta que só é respondida lá no Novo Testamento, em Hebreus. Como é que isso acontece? Hebreus 4, 14 a 16, vai mostrar o sumo sacerdote perfeito. O Salmo 15 exige pureza total para entrar no santuário. O texto de Hebreus 4 mostra Jesus sendo o sumo sacerdote perfeito, que não cometeu pecado, mas que entende as nossas fraquezas. Vocês aprenderam isso na pregação. O resultado, por causa de Cristo, a barreira caiu. A porta foi aberta, né? O crente não precisa recuar por medo de não cumprir o Salmo 15. O crente agora tem que se alegrar porque tem condição de praticar o Salmo 15. Olha o que Hebreus diz. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça do nosso hospedeiro, do dono da casa, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Pela graça de Cristo nós temos condição, nós estamos dentro da casa, agora nós temos que chegar diante dele, diante do dono e dizer, Senhor, me ajuda a cumprir, me ajuda a ser o que o Senhor quer, o que o Senhor mesmo me capacitou a ser. Já em Hebreus 10, se em Hebreus 4 mostra o sacerdote perfeito,
Hebreus 10 vai falar sobre o novo e vivo caminho. O acesso para o tabernáculo era um acesso restrito. Em Hebreus 10, o autor explica que o sangue de Jesus rasgou o véu da separação. O acesso ao monte, o acesso, e essa linguagem, estar no monte do Senhor, na casa do Senhor, é estar com o Senhor, é ter comunhão com Deus, é estar presente diante do Senhor. Essa união espiritual, estar com o Senhor, se dá pela fé em Jesus Cristo, e já que nós conquistamos isso, nós devemos fazer isso com o corpo lavado, com água limpa, espelhando exatamente quem Jesus Cristo é. Agora, nós temos condição de fazer isso, não fazemos por causa ainda da nossa natureza pecaminosa. Salmo 15 é um alerta, vocês têm, é o padrão que vocês têm que exigir de vocês mesmos. Então, o lógico dessa junção é que o Salmo 15 apresenta a pergunta exigida por Deus, Hebreus apresenta a resposta, mostrando que Jesus cumpriu o padrão e nos purifica para que possamos Deus. Aqui eu tenho comentários de alguns teólogos, aí você pode depois ler aqui no PDF. Vou fazer uma implicação agora e fazer um resuminho com os slides para a gente poder encerrar esse tempo de exposição nessa noite. Uma implicação geral, tá? Bem geral. Embora a santidade absoluta seja a exigência intransigente de Deus para quem deseja habitar em sua presença, Jesus Cristo cumpriu perfeitamente esse padrão moral, abrindo um novo e vivo caminho para que o crente se aproxime do trono da graça com confiança. Eu tenho que olhar para o Salmo e não ficar com medo em relação à minha salvação. Eu tenho que olhar para o Salmo e ficar alegre, porque eu tenho condição de trabalhar isso na minha santificação. Esse deve ser meu padrão. Imprima, cola lá e olha lá. Todo dia que você for fazer alguma coisa, você olha como é que está aqui meu coração, como é que está minha língua, como é que estão minhas finanças, como é que está meu trato para o próximo. Esse é o padrão para você buscar praticar no dia a dia. A atenção do texto aqui é clara. O Salmo 15 começa com a pergunta cósmica, né, mais importante: quem é que vai habitar no tabernáculo do Senhor? Uma pessoa em condição natural sem Jesus Cristo não tem condição, não vai chegar lá. O dilema aqui, 11 qualificações morais perfeitas. O salmista nos coloca contra a parede, e o descrente também contra a parede, né, um espelho da lei que vai mostrar nossa falha, mas não vai providenciar a salvação. Uma pergunta de ingresso aqui. O desejo pela intimidade, o desejo por habitar, por morar, estar em comunhão completa com o Senhor. Conexão com Hebreus. Nenhum homem é perfeitamente reto, exceto Jesus, o sumo sacerdote que foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Integridade nos relacionamentos, baseado aqui em Hebreus e no Salmo, é fácil. Não difamar, não prejudicar o próximo, honrar a palavra empenhada, mesmo sob prejuízo, mantenha a sua palavra. Outra conexão com Hebreus. Jesus é a palavra empenhada de Deus que se cumpriu fielmente. Ele suportou a cruz, o prejuízo extremo, para não quebrar a aliança com seus eleitos. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz isso. Só nos resta uma integridade nos nossos recursos, para com nossos recursos econômicos. Rejeitar a usura, ganância, recusar suborno, não prejudicar o inocente que... Quer ver? Prejudicar o inocente. Trabalhar com usura. Limpa um terreno. Vai lá capinar um terreno. Terreno pequeno. 10 por 30. Mato alto na tua cintura. Pega uma enxada e vai lá limpar meio-dia. Tu vai caminhar 50 centímetros de enxadada, a maioria aqui não aguenta. Se você conseguir limpar esse terreno todo num dia, você vai chegar no final e falar: caramba, dá trabalho o negócio. Concordam comigo? Quem já tentou, quem sabe aí do que eu estou falando, pegar uma enxada para limpar um terreno?
sol a pino, é complicado. Agora você contrata alguém para limpar o terreno. E a pessoa chega lá e fala assim, ó, eu cobro R$100. Tudo isso? Dá um descontinho aí, né? Isso é se aproveitar dos outros. Você sabe o trabalho que dá. Você se valoriza, mas você despreza e não valoriza o outro. Isso é usura, é ganância. Você não quer soltar R$100 por um trabalho que você não aceitaria por R$1.000 depois de fazer a primeira vez. Tenho certeza absoluta. Então é fácil a gente praticar. O problema é que às vezes a gente não para pensar no dia a dia. Conexão com Hebreus. Jesus é a palavra empenhada de Deus que se cumpriu fielmente. Ele não mente. Ele suportou a cruz. E às vezes a gente dá a nossa palavra como se fosse uma papa, né? A resposta da graça, através da justiça imputada de Cristo, nós temos condição de buscar ter como alvo essa lista de 11 itens aqui do Salmo 15. O véu foi rasgado, nós já habitamos na casa do Senhor. E nós habitaremos plenamente com o Senhor. Eu queria fazer um breve... já está aqui, olha, o pessoal da mídia é rápido, né? Tem uma parte ali que fala de... Volta aí os slides, rapidinho. Mais um? Não, então é para frente, pode passar. Passa mais um e mais um. Não, então volta do início, só são 8. Volta do início, por favor. Eu não estava vendo isso, vai passando aí. Tem um aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Esse aqui, ó. O autor de Hebreus não diminuiu a régua moral. Ele nos apresentou aquele que saltou a regra por nós. E nós temos a salvação em Cristo, Ele está conosco. E a gente quer ficar ali, ó, passando por baixo da régua. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Só através dele nós podemos cumprir o que está ali no Salmo 15. Algumas implicações, eu vou deixar uma tarefa de casa que vai estar aí nas devocionais de vocês. 3 implicações. Descanse na perfeição de Cristo, porque você não é perfeito. Descanse na perfeição de Cristo. Pare de tentar comprar o seu acesso ao tabernáculo através da justiça própria, porque você já mora na casa do Senhor. Tenha intimidade com Deus, ao invés de querer impressioná-lo. Tenha intimidade com Ele. O seu passaporte para o Santo Monte já foi assinado com o sangue de Jesus Cristo. Você não tem condição nenhuma. Você já habita em regiões celestiais por causa de Cristo. Ele te resgatou, Efésios diz isso, te fez sentar em regiões celestiais. Aquele que chamou, Ele já justificou, Ele já santificou, Ele já glorificou. Isso é garantido, a palavra dele não volta atrás. Segunda implicação, viva à altura da sua posição. Você não é um qualquer, você não é, se você não é um descrente, que tem que ficar com medo do Salmo 15. Cai para dentro. Senhor, esse é meu padrão de vida. Viva de acordo com sua posição. Você é filho do dono da casa. Você mora na casa do Senhor, se é que mora, se é que é filho. Se você já foi introduzido no santuário por Jesus, o seu caráter prático, suas palavras, finanças, relacionamentos, devem refletir progressivamente, porque a santidade é progressiva. Nem todo mundo está na mesma página, você tem que aprender. Eu quero que você saia daqui nessa noite falando, eu vou rever isso que eu tenho feito na finança, eu vou rever minha língua, ou eu vou trabalhar aqui essa área de usura, de ganância, ou eu vou trabalhar aqui essa de relacionamentos, de fofoca, de... Esse é o alvo, se nós somos crentes. E a terceira implicação, aproxime-se com confiança. O trono de Deus não é mais um lugar de pavor para você, mas um trono de graça e misericórdia em tempo oportuno. Lembra de Tiago? Ele não impropera, ele não vai jogar na tua cara. De novo você aqui, ele se alegra quando você se dobra diante dele e pede perdão. Isso é ser íntegro, isso é ser irrepreensível. Davi, o autor desse salmo, é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que matou, mas se dobrou diante do Senhor. Um homem que desobedeceu ao Senhor, mas que se arrependeu e
bola para frente. Senhor, eu sou teu, eu quero que o Senhor me torne cada dia mais parecido com... Irmãos, eu tenho aqui uma autoavaliação de 7 itens que eu vou deixar para que vocês façam em casa. Coisa do tipo simples, que eu quero que você sente e faça uma provinha, você mesmo. Perguntas bem simples, tipo, o Salmo 15:1 pergunta quem pode habitar no santo monte de Deus. Se fôssemos julgados estritamente pelas 11 qualificações descritas nos versículos, nós passaríamos no teste? Perguntinhas desse tipo. Eu quero que você tenha um tempo, converse com o Senhor, responda. No íntimo, o versículo 2 fala sobre falar a verdade no coração. Como isso difere de apenas não contar mentiras externas e grandes? Maledicência entra nisso? Ética nos relacionamentos, uso da língua e várias outras coisas. Eu quero que você faça essa provinha em casa. E eu estou deixando também o estudo de vocábulos, um resumão do Salmo, um resumão de Hebreus. Mas eu queria terminar para a gente orar, pensando aqui em 4 ideias de aplicações para esse texto. Eu vou confessar que eu fiz uma lista de aplicações pessoais. Eu quero compartilhar com vocês, mas eu quero que vocês criem depois, baseado aí nas devocionais durante a semana, aplicações para vocês. Eu pensei nessas 4. Pensando aqui nessas esferas do Salmo 15, né, caráter pessoal, relacionamento comunitário e finanças, qual área o Espírito Santo mais me incomoda depois dessa pregação? Eu fiquei pensando, Josué, você, caráter pessoal, relacionamento comunitário e finanças. Qual é a área que está mais desequilibrada aí que você precisa acertar diante dessa lista? Uma vez que você é cidadão do céu, uma vez que você mora na casa do Senhor e você tem que buscar esse padrão. Uma segunda aplicação, você pode fazer parecida, você pode criar a sua. Que passo prático de arrependimento ou mudança eu, Josué, preciso dar nessa semana, antes da próxima pregação, que vai vir mais uma lista de implicações? Que passo prático? O que eu vou fazer de prático para poder tornar essa lista uma lista alegre de alvo de santificação, ao invés de uma lista triste de coisas que eu não consigo de jeito nenhum cumprir sozinho? Uma terceira aplicação pessoal: como a união com Cristo me garante essa estabilidade em um mundo tão caótico e cheio de crises? Um mundo que está doido. O mundo está maluco. Quando a gente acha que não tem mais nada para piorar, eu estou lá na internet, um campeonato de farmar aura em Teresina. Pelo amor de Deus, gente. Não, espera aí, para. Reseta o mundo. Cristo está próximo de voltar, viu? Porque é um campeonato. Se você não sabe o que é farmar aura, pergunta para o teu filho o que ele vai dizer. Gente, não tem como mais viver nesse mundo. Como é que a união com Cristo me garante sanidade mental e espiritual para viver nesse mundo? Eu vi, o comentário mais inteligente que eu vi, quando eles estavam comentando sobre esse campeonato de farmar aura em Teresina, foi: gente, joga uma carteira de trabalho no meio que todo mundo corre. É a verdade. E uma quarta aplicação: como líder, como pastor, como líder de pequeno grupo, como pai, como professor, como é que eu vivo esse padrão e eu arrasto outros comigo? Que tal se ao invés de eu arrastar Cristo para o meu pecado, para me ver pecando, eu arrastar pessoas junto comigo para uma vida santa? Olha que alvo legal. São implicações ou aplicações aqui que eu pensei, mas eu creio que você pode criar as suas, porque os seus pecados e as suas listas são diferentes das minhas. Irmãos, um salmo bem interessante. Eu desafio você, inclusive, a decorar um salmo curto. E, Dário, que me perdoe, talvez o próximo pregador pregue um salmo não ligado a Hebreus e vocês vão dar uma pausa em Hebreus, mas nessa noite nós tínhamos que fazer essa conexão. Eu queria orar, agradecendo a Deus aí por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu queria orar agradecendo a Deus porque
Creio que a maioria aqui é crente e vai trabalhar de forma séria para poder buscar viver esse padrão do Salmo 15, não com medo agora, mas com alegria. E eu queria orar por você que tem dúvida da tua salvação, outra vez não seja crente. E essa última oração eu faço agora com um pouco mais de propriedade, porque semana passada eu recebi a visita de um rapaz que era aluno do Instituto há 10 anos atrás, quando nós fizemos o primeiro acampamento do Palavra da Vida aqui no Piauí. Nós estamos comemorando 10 anos de acampamento do Palavra da Vida aqui no Piauí. E 10 anos atrás nós fizemos o primeiro corujão lá. Muitas pessoas daqui da Glória tomaram decisão lá nessa época. E o Gabriel me permitiu dar esse testemunho. O Gabriel, ele era aluno da turma do Diego e ele não queria vir para a viagem missionária como aluno para cá para o Piauí. E ele falou, eu não vou. Aí o Ivan, que é o diretor, falou, se você não for, você não vai se formar. Você é aluno, você tem que fazer o programa. E o Gabriel ficou remoendo isso. E o Gabriel falou assim, eu não vou dar um jeito de não ir. Aí o Ivan estava lá fazendo uma limpa na lanchonete e descobriu um fardo de Coca-Cola vencida. Mas era vencida assim 2, 3 dias, não estava estragada. Ele fez o que qualquer um faria. Chegou para os alunos e falou, está vencida, vocês querem? Não está estragada, mas está vencida. Quem quiser. O Gabriel, na hora, olha o pensamento divinamente inspirado. Vou tomar essa coca estragada e não vou para a viagem, vou passar mal. Levou o fardo para o quarto, tomou o fardo, amanheceu melhor do que foi dormir. Fica a dica, você está doente, tome coca vencida, você vai amanhecer melhor. Veio para a viagem, 10 anos atrás, ali no Rancho da Lua. Gabriel fez toda a programação, foi o corujão, a noite inteira, ele é muito engraçado, muito capacitado. Acabou o corujão, vamos pregar com quadro cênico numa comunidade. Gabriel foi para a comunidade, pregando para as crianças, pintando o quadro cênico, pregando o evangelho, e começou a chorar. Voltou para o acampamento, chegou para o companheiro de quarto e falou, hoje eu entreguei minha vida a Cristo. Mas, Gabriel, tu é crente, tu é aluno do Palavra da Vida. Mas não era, cara. Eu não tinha essa convicção, eu tinha dúvida. Hoje fez sentido. Então, quando eu oro por pessoas que são membros de igreja, que estão há um tempo na igreja, são filhos de crentes, frequentam a igreja. Alguns, creio, ainda não têm essa convicção. A igreja local é formada por convertidos e alguns que ainda têm dúvida da salvação e alguns que ainda não entenderam plenamente o evangelho. Então, minha oração final agora é também por você. Se você é descrente, você quiser entrar na casa do Pai, ser aceito por Ele, só existe uma forma, entregar a vida a Cristo. Jesus te conduz, Ele te tira do reino das trevas e leva para o reino do Filho do seu amor. Ele próprio te leva para a casa do Pai. E Ele garante tua estadia. Você acertando ou errando, Ele vai te purificando até a glorificação. Se você ainda não é crente, eu queria orar, e se você quiser tomar uma decisão lá de Cristo, é simples. Você só vai, depois da oração, nos dar um sinal qualquer para a gente saber que você tomou essa decisão. Você vai ser discipulado, vai receber material, você vai ser incluído num pequeno grupo, vai ser pastoreado. Se você já é crente, louve a Deus, porque agora você pode ler o Salmo 15 sem medo. Você vai ler o Salmo 15 agora com alegria. É isso que eu quero. E eu tenho condição de praticar isso. E se você tem dúvida da tua salvação, é o momento de você chegar e falar, Senhor, me dê essa convicção agora, eu quero que o Senhor transforme meu coração, eu quero que o Senhor me coloque aí na mão de pessoas que vão me ajudar em relação a isso. Vamos orar? Curva aí sua cabeça. Eu vou orar aqui por esses 3 grupos e a gente encerra essa parte do culto. Senhor, nós te agradecemos, porque o Salmo é muito claro, simples, mas muito constrangedor e muito impactante. Ele nos coloca, de fato, contra a parede. Obrigado pela alegria de ter tantos aqui que já são convertidos. Obrigado a Deus, porque nós podemos, já que estamos na casa do Senhor permanentemente e temos livre acesso ao teu trono, podemos
falar das nossas mazelas, podemos compartilhar alegrias, podemos ter comunhão com o Senhor. E isso é ininterrupto da sua parte. Eu te peço que seja da nossa, que nós possamos pecar menos, buscar retratação, pedir perdão, ser purificado de todo o pecado, toda a injustiça, confessando e deixando. E obrigado a Deus, porque nós podemos sair daqui alegres, sabendo que nós habitamos permanentemente. Nada de errado que nós façamos vai nos tirar da tua casa. E nós te louvamos, porque nós temos uma semana inteira para olhar esse salmo e criar planos, criar estratégias para praticá-lo. Obrigado, porque Hebreus fez diferença e tem feito diferença para nós. Obrigado, porque nós entendemos que por nós não estaríamos na tua casa. Foi obra do Senhor. Te peço também, Senhor, se existe alguém aqui que ainda não entregou a vida ao Senhor, que pela tua vontade isso aconteça agora. Que essa pessoa possa reconhecer que só através do Senhor ela pode entrar no teu santo monte, na tua presença. Só através do Senhor e da entrega do teu filho na cruz, e a aceitação dessa entrega do teu filho na cruz, elas podem ser convertidas. Então eu te peço que o Senhor transforme corações agora, se existem, que ainda não entregaram a vida ao Senhor, e que entreguem agora. Para a honra e glória do teu nome, para a nossa alegria, pessoas possam se posicionar do teu lado. E sair daqui com uma nova perspectiva, não mais caminhando para uma eternidade sem o Senhor, mas caminhando para o céu. E eu te peço também pelos que têm dúvida da salvação, que ao se manifestarem, eles possam estar buscando ajuda. Vergonhoso é continuar com essa dúvida. Louvor ao teu nome é tirar essa dúvida e se posicionar ao lado dos que estão na tua casa. E eu te peço que, se isso é verdade na vida de algum pré-adolescente, adolescente, até mesmo de algum adulto, que porventura frequenta a igreja, talvez até seja membro, mas nunca manifestou publicamente a fé no Senhor, ou se tem dúvida, que também haja agora uma decisão. Eu incluo nesse grupo pessoas que estão machucadas, derrubadas, longe do Senhor, e são crentes. Que haja retratação, que haja o caminho de volta, que haja confissão de pecados, que haja aproximação do teu corpo e do Senhor. Eu te peço que nessa noite essas pessoas também sejam restauradas, saiam daqui leves, sabendo que voltaram para a casa do Pai. Nós te pedimos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Enquanto o pastor Dário vem aqui para encerrar, eu queria saber se alguém aqui nessa noite entregou sua vida a Cristo. Alguém? Só para que a gente saiba, se tiver alguém, eu estou com meu óculos ruim, eu não enxergo os braços aí. Alguém aqui? Alguém em cima? Se alguém entregou a vida a Cristo, só dá um sinal com a mão para que a gente possa te identificar, te incluir num pequeno grupo e bater um papo contigo. Ninguém em cima? Ninguém aqui? Ninguém aqui? Eu acho que ninguém. Joia. Se você fizer isso durante a semana, ou fez durante a semana e está com vergonha de vir aqui ou de manifestar, procure alguém da igreja, procure um pequeno grupo. Alguém aqui que tinha, espero que não tenha mais dúvidas sobre sua salvação, ou que está derrubado, que estava afastado e que estava longe desse padrão do Salmo 15 e está assumindo agora uma postura de é isso que eu quero viver esse padrão e eu quero zerar, e eu quero reler e eu quero praticar isso durante a semana. Fica de pé, só para que a gente possa te identificar e também te ajudar aí no pequeno grupo. Joia, legal, muito bom, muito bom. Deus é honrado com essa atitude de vocês. Dito isso, espero que todos os outros, entendo que todos os outros estão praticando tudo que está aí no Salmo 15, ou que saem daqui ávidos para praticar o que está no Salmo 15. Então, louvo a Deus por isso. Um abraço coletivo aí a todos. Não vai dar para abraçar todo mundo no final. E, gente, sempre muito bom estar aqui com vocês. Deus os abençoe. E tira o olho que essa aqui eu vou levar, minha.